Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo! Eu sou o Jason Ferrer e você está no canal Além da Fé. Saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e no nosso grande Centro-Oeste do Brasil. E você que está fora do Brasil, por gentileza, receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Bom, hoje falaremos sobre um tema de suma importância. Eu espero muito que esse tema toque no seu coração, principalmente de você que é cristão, tá? Olha o tema. Jefté matou a sua filha em holocausto para Deus? Agora olha o subtema. Entenda por que Deus é tão malvado. Então, se você gostar desse conteúdo, eu vou pedir a você encarecidamente e, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, seja membro deste canal e ative o sininho das notificações. E eu vou te pedir também encarecidamente, por favor, pessoal, me ajuda nesta causa. Não é fácil a gente carregar todo o peso desta responsabilidade sozinho, lutar sozinho, brigar sozinho. E nós realizamos um trabalho aqui muito útil para a sociedade. Então, se você me ajuda, o canal continua de pé. Então, o canal Além da Fé, ele se manifestou para desfazer as mentiras e as obras maléficas e miseráveis e desgraçadas da religião. E o nosso trabalho é um trabalho de enfrentamento, por isso nos apoie e nos ajude a financiar este projeto, para que a gente continue aqui de pé. Estamos trabalhando duro, dia, tarde, noite, madrugada, tudo isso para trazer um conteúdo de qualidade, de confiabilidade, de credibilidade, mas para isso eu preciso que você me dê uma grande força e me ajude a continuar. Bom, vamos aqui chamar a vinhetinha e já voltaremos para esse tema que está simplesmente imperdível. Fica por aí, hein? É VaptVupt. Vamos nessa. Você sabia que Jesus é só uma personagem fictícia? Isso é tudo mentira. Eles não existiram. Tudo é alegórico. Tem mulheres sendo apedrejadas e enforcadas. Se a gente não usa um neurônio para pensar. Se você vê alguém ressuscitando morto, foram dizimados de forma covarde e extremamente brutal. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, nós estamos de volta e é sempre um prazer muito grande poder receber você, tá? Muito obrigado pela sua preferência, por estar aqui no nosso canal, agradeço mesmo. Bom, para que a gente não fique arrodeando, né, sobre este assunto, a fim de fazer você que está do outro lado perder tempo, vamos logo ao texto. Alguns eruditos, de peso inclusive, afirmam que o texto de Juízes capítulo 11, que trata da filha de Jefté, do sacrifício de Jefté, eles dizem que o texto se refere a uma consagração total e não a um holocausto. Eu quero dizer para você aqui, em primeiro lugar, que nós não temos nenhum precedente nas Escrituras que nos digam que alguma mulher da história de Israel foi separada para viver uma vida virgem perante Deus. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês aqui, por favor, é o seguinte: qual foi o voto? A pergunta é, você que está em casa agora, por gentileza, pega uma Bíblia, abre Juízes capítulo 11 e você mesmo se pergunta logo em primeiro lugar, qual foi o voto que Jefté fez ao Senhor? O voto foi esse? Aquele que sair da minha casa continuará virgem. Foi esse o voto? Ou será que o voto foi esse? Aquele que sair da minha casa seria entregue em holocausto ao Senhor. Qual foi o voto finalmente? Você decide aí, tá? Agora pensa comigo, Brasil. E se não fosse a filha de Jefté que saísse, mas saísse um boi dali? Ele sacrificaria um boi? Ou deixaria o animal em celibato? É isso? Foi esse o teste que Jefté fez? Mas Jefté fez uma consagração. Ele disse que aquele que saísse da minha casa seria consagrado ao Senhor e viveria virgem para sempre. Mas se saísse um boi de lá? E se saísse, por exemplo, a mulher de Jefté, ele ofereceria de que maneira? Eu queria perguntar, de que maneira Jefté ofereceria a mulher dele, que nem mais virgem era? A sua própria companheira, como é que ele ia oferecer isto em consagração ao Senhor? Gente, o holocausto é um procedimento que todos nós sabemos, Brasil. Envolve vida, envolve sacrifício queimado. Não tem o que se fazer diante disso. Brasil, eu estou aqui com a Bíblia, com as Escrituras aqui na minha frente, aberta em Juízes capítulo 11.
E diante de tudo que eu já li de comentarista, eu nunca soube na minha vida que o holocausto seria um ato de celibato. Porque se fosse por isso, ele mesmo, o próprio Jefté, ele poderia se sacrificar, afirmando que não tocaria mais em mulher em toda a sua vida, mas não foi esse o caso. Será que os cristãos que leem esse texto não percebem isso? Ou será que são maldosos mesmos na interpretação? E se você observar atentamente o texto, você vai ver que Jefté fez o maior alarde. Ele chorou horrores, Brasil. Ele se abateu completamente e profundamente. Ele se lamentou, ele fez o maior ato de exclamação. Ele se lastimou diante daquilo, ele rasgou as suas vestes, ele planteou, ele entrou em total e pleno, total desespero. E se você se atentar ao texto, você vai ver que há uma exclamação profunda aqui no texto, uma pontuação de exclamação. É só você ler Juízes capítulo 11. Versículo 34 e 35, que você vai ver isso. Aí eu pergunto, tudo isso o próprio Jefté fez por causa da virgindade da filha? Foi isso? É isso que vocês querem me dizer? Outro grande fato para que a gente possa observar é o caso do texto da ênfase ao fato de Jefté não ter outra filha, não ter outro filho. Por que será? Porque o texto está dizendo, e ele não tinha outra filha, e não tinha outro filho. Ora, se é só um ato de celibato, então por que será isso? Então a pergunta que você deveria se fazer com sinceridade perante o texto é o seguinte: por que o texto diz? O texto está dizendo isso com um profundo lamento. Será que o texto quer nos dizer que a única filha que ele tinha, ele perderia por causa do voto que fez? No versículo 34, observe o versículo 34. O texto é claro também, Brasil. Isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Versículo 31. Olha o que o texto diz aqui no versículo 31. Aquilo que saindo da porta da minha casa, me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz. Isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. E holocausto, Brasil, é sacrifício queimado, não tem para onde correr. Então a grande pergunta diante desse texto do versículo 31 que nós lemos é o seguinte: se não foi a filha oferecida em holocausto, então o que ele ofereceu em holocausto? Se a promessa era, o que sair da minha porta, vindo ao meu encontro, será oferecido em holocausto. Então, se não foi a filha dele, porque a filha dele foi que saiu para vê-lo, mas se não foi a filha dele que ele ofereceu em holocausto, o que foi que ele ofereceu em holocausto? A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ele pegou a própria filha e cumpriu nela o que tinha falado ao Senhor. E uma outra coisa, Brasil, que nós devemos notar aqui, pessoal, presta bem atenção. A própria menina, a filha de Jefté, deixou claro: Pai meu, estas são as palavras dela. Pai meu, faze de mim como saiu da tua boca. Versículo 36. A pergunta é, o que saiu da boca de Jefté? Qual foi o voto dele? Castidade? Foi esse que ele falou: Senhor, eu vou oferecer a minha filha ou qualquer pessoa que sai da minha casa em castidade? Foi isso que ele falou? Não, holocausto, pessoal. Não adianta os teólogos alegarem, afirmando que Jefté não tinha conhecimento sobre a vontade de Deus. Eu tenho, por exemplo, aqui alguns teólogos que tentam defender um ponto de vista que não tem nada a ver, dizendo, inclusive, que Jefté ofereceu a filha em consagração ao Senhor. E o texto não diz isso, de modo nenhum. O texto não diz isso. Então, se você for pegar, por exemplo, Rodrigo Silva, né, você pega o Cornelius Van Til na sua apologética, Norman Geisler, inclusive, por falar em Norman Geisler, eu tenho aqui Contradições, né, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. E se você pegar, por exemplo, aqui a enciclopédia apologética dele, olha só, a enciclopédia apologética de Norman Geisler, sem contar com outros autores, o próprio William Lane Craig, em Guarda, por exemplo, eu tenho grandes outros ali, o William Nix, o William Lane Craig, o Gordon Clark, eu tenho o J.P. Moreland,
né? O R.C. Sproul, o Paul Tillich, o Francis Collins, o Ravi Zacarias, o doutor John Tai. Tá aqui também, eu tenho tudo isso, apologistas da fé cristã. Tá? O David Hunt, o Josh McDowell, o Don Stewart, eu tenho o Alvin Platinga, por exemplo, o Alistair McGrath. Então, quer dizer, tem muita gente que vai querer defender um ponto de vista, isso para não se complicar diante da fé. Mas não é isso que a Bíblia afirma. Existem outros eruditos que estão comigo, são eruditos cristãos que dizem, não, aqui não tem o que correr, não tem o que dizer. A Bíblia está deixando bem claro que a filha de Jefté foi morta em holocausto e entregue como sacrifício para Deus. Então, alguns desses teólogos, eles tentam mostrar para as pessoas que Jefté não tinha o menor conhecimento de Deus. Eles alegam e afirmam que Jefté não conhecia a vontade, não conhecia a lei de Deus, porque morava em um lugar completamente distante do centro de Israel. Agora, se você notar, o capítulo 11, versículo 29, vai desmentir esses caras que dizem que Jefté não conhecia Deus. Veja o que diz aqui o versículo 29. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Isso mostra que ele tinha intimidade pessoal. Isso mostra que ele tinha compromisso e responsabilidade com o próprio Deus. Ora, o Espírito de Deus... O Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então quer dizer, Jefté, ele sabia o que estava fazendo. Ele não agiu por impulso. Ele não trabalhou movido pela emoção. Mas ele fez o que era reto e bom aos olhos do Senhor. Assim como fez Jeú, quando matou a primeira, segunda, terceira e quarta geração de Acabe. Matou crianças, matou todo mundo. Jeú acabou com todo mundo. Isso tudo por causa de um ato que a Jezabel tinha feito contra o homem que não tinha vendido um terreno para Acabe. E matou tudo, inclusive os amigos de Acabe, matou todo mundo. Então não é para se duvidar quando a Bíblia está se referindo à morte. Deus não está preocupado com ninguém. Mesmo assim, entretanto, diante dessas alegações que eu estou colocando aqui, diante dessas interpretações que eu tenho, alguém pode me perguntar, Jason, mas e o versículo 38? O versículo 38 não nos diz que ela chorou a sua virgindade e não conheceu o varão? Por que isso, Jason? É óbvio, pessoal, é óbvio que ela não conheceu varão algum, porque ela morreu. É por isso que a Bíblia diz, e ela não conheceu o varão, não conheceu homem algum, porque ela morreu. Agora eu gostaria que você se atentasse aos versículos 39 e 40. Esses textos aqui entregam de bandeja tudo o que eu estou falando para vocês. São os textos que mais nos esclarecem sobre a morte da filha de Jefté. Eu vou ler para você que você possa ter uma ideia do que eu estou falando para ti, tá bom? Versículo 39 diz o seguinte: E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o Gileadita, por 4 dias no ano. Você percebeu o que eu acabei de ler para você, cristão? Você que é religioso, você que acredita que Deus é bondoso, você que acredita que Deus é bonzinho, você está entendendo o que eu estou lendo para você, sim ou não? Então, o que eu quero dizer para você é que as filhas dos israelitas tiveram 4 dias no ano, separaram 4 dias no ano para visitar um túmulo. Ou será que elas tiraram 4 dias no ano para visitar uma menina simplesmente virgem, que tomou para si um voto de castidade? Era isso daí? O texto é bem claro. Depois de 2 meses, ela tornou para seu pai. E ele cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Então o texto está explícito. O texto está completamente claro. Não tem mais o que a gente dizer, ou falar, ou aumentar, ou diminuir aqui. Não tem mais o que dizer. O texto diz que ele cumpriu nela o seu compromisso, o seu voto. Agora, uma outra coisa que eu gostaria que você prestasse bem atenção é assim: Jefté, ele não poderia pagar para resgatar a pessoa consagrada.
Se a menina foi consagrada a Deus, ele não podia fazer mais nada. E isso nós vemos aqui numa lei, em Levítico, capítulo 27, versículo 29, que eu gostaria de ler para você. Muitas pessoas dizem assim, mas ele poderia ter resgatado a filha se fosse para o holocausto. Não, não poderia. De acordo com a lei, não. Olha o que diz aqui, ó, versículo 27 e 29. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada. Certamente morrerá. É o que diz o texto. Então ele não poderia retirar ou pagar a Deus de uma outra forma. Não, o que ele falou que iria fazer, aquela coisa deveria morrer. Diante de tudo que eu lhe apresentei aqui, os versículos 38 e 39, eles são bem claros. Os israelitas, eles ficaram tão entristecidos e comovidos com esse ato de sacrifício que eles criaram, a partir deste momento, um ritual. Eles criaram um costume de visitar o túmulo da menina todo ano, como um gesto de lamentação. Uma espécie de peregrinação a este túmulo, ao túmulo da menina. É como nos dias de hoje, por exemplo, onde no dia de finado, né? Você vê aquelas pessoas visitando os túmulos, homenageando o ente querido, lhe deixando flores ali, velas, fazendo rezas para a vida ou para a alma daquelas pessoas. Então, Brasil, se a filha de Jefté não tivesse sido sacrificada, não haveria motivo para visitá-la todo ano e lamentar, quer dizer, prantear, chorar, se afligir, sofrer, condoer-se diante dessa situação, se compadecer dessa menina, ter esse sentimento de compadecimento. Não teria necessidade disso. Como é que o povo ia fazer 4 dias no ano, certo? Um memorial para esta menina, simplesmente porque ela era virgem? Ô, gente, tô aqui, obrigado de novo por vocês virem aqui ver a minha virgindade. Pois é, tô virgem, tô virgem. Né? Então, é piada isso, pessoal. Então, os versos 39 e 40 vai deixar claro isso para você. As mulheres de Israel passaram a celebrar a memória da filha de Jefté logo após o ato. Criou-se esse costume. É o que está escrito no 39 e 40. Muitos crentes não querem defender esse ponto de vista, porque isso tornaria Deus num ser sarcástico, num ser extremamente cruento, maldoso, injusto, desalmado e pior que o pior de todos os homens. Agora, aqui entre nós, o que me deixa assustado e completamente assombrado com esse Deus de Israel é o fato de ele saber do futuro. Ele sabia do futuro. Ele sabia que a menina seria massacrada. Sabe, mesmo sabendo que a filha de Jefté, uma criança indefesa e completamente inocente, seria sacrificada e queimada para ele. Ainda assim, ele permitiu e concedeu uma guerra sangrenta por causa de religião, pessoal. E as pessoas querem dizer que um Deus desse ainda é perfeito. E as pessoas vêm na minha porta para falar desse Deus para mim. E as pessoas vêm aqui no YouTube para dizer que eu estou errado e que eu vou para o inferno porque esse Deus não gosta das minhas práticas ateias. Eu nunca matei ninguém. E esse Deus? E como se não bastasse todas essas barbaridades, o que me deixa mais assombrado e assustado, o que me deixa é horripilante, tenebroso, é a gente ver o nome de Jefté na galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Jefté está sendo homenageado como um homem que andou com Deus, como um homem que conheceu Deus em espírito e em verdade e o obedeceu. É isso que me deixa completamente assustado. Agora, você que está aí do outro lado, você é livre, meu amigo. Você é livre, minha amiga, para que você possa interpretar o texto ao seu próprio modo, à moda da casa. Mas eu não duvido, eu particularmente não duvido nada que se tenha feito exatamente isso. A menina foi sacrificada em holocausto, sim. Já que os antigos israelitas tinham uma mente completamente psicopata e um comportamento extremamente, completamente agressivo. Então eu não duvido. Então, algumas pessoas dizem, mas ele não mataria a filha dele não. Que isso? Ele não sacrificaria a filha dele. Você está duvidando de quê?
psicopatas? É isso? Por qual razão Jefité não mataria sua própria filha? Se ele acabara de vir de uma guerra de sangue, uma guerra cruenta contra a tribo de Amon, onde ele teve que matar crianças lá ao meio. Passar a espada em crianças. Você acha mesmo, Brasil, que nessa peleja que ele teve com Amon, ele não teve que matar crianças de peito? Como aconteceu com o povo de Jericó, por exemplo? Sem contar em diversos relatos da Bíblia, um dos castigos de Deus contra os seres humanos seria o ato de que os pais comeriam com os próprios dentes e língua o sangue e a pele, os tecidos, a carne dos seus próprios filhos. Deus falou isso e Deus deixou bem claro nas Escrituras que ele não tinha pena de crianças. Tanto é que mandou diversas vezes os israelitas matar crianças recém-nascidas, como é o caso de 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Então, casos muito piores do que este que eu estou te contando aqui aconteceu já, Brasil. Em outros casos, por exemplo, o próprio Deus afirmou que as crianças, filhas dos idólatras, deveriam ser arremessadas contra as paredes. As grávidas, esposas dos idólatras, elas seriam partidas ao meio e outras mulheres mais novas deveriam ser estupradas e mortas. São ordens do próprio Deus dentro das Escrituras. Então, o caso de Jefité não é uma novidade ou algo para se alarmar. O próprio Moisés, por diversas vezes, ele mandou que cada um matasse a seu irmão, a sua irmã. Matar mesmo, não é consagrar não, é matar. Cada um a seu irmão, a seu pai, sua mãe, sua esposa, matar o seu amigo do peito por causa de idolatria, por causa de fé, por causa de religião, por causa de uma crença em um outro Deus. Tudo isso Deus movido por ciúmes. Deus estava sendo movido por ciúmes de deuses que não existem. Então, meu Brasil, esse caso específico aqui de Jefité, ele não pode ser tomado como se fosse algo espantoso, porque o próprio Ló, é só você ler Gênesis, meu amigo, o próprio Ló, ele ofereceu as suas 2 filhas para que os homens da cidade pudessem fazer o que bem quisessem com ela, podendo inclusive matá-las. E isso Ló fez para defender 2 homens que chegaram na casa dele. Isso aí. E Ló ofereceu as suas 2 filhas e disse aqui, ó, aqui eu tenho 2 filhas virgens. Façam com elas o que vocês quiserem. Comam, chupem, bebam, matem, esquartejem, sequestrem, acabe com a cara delas, vomite na cara delas, façam o que vocês quiserem. Isso é o que diz Gênesis. Será que você não lê isso? E você que está do outro lado aí, você imagina que foi somente Ló que ofereceu suas 2 filhas por causa de 2 anjos? Não, por favor, não. Você sabe que não. Você vê aqui um senhor que era dono de uma escrava, de acordo com a Bíblia, dentro da escritura do Antigo Testamento. Você vê que a Bíblia diz que uma escrava foi oferecida por um homem, pelo seu próprio senhor, para que ela fosse estuprada por todos os homens que estavam lá fora da casa dele. E o mais interessante de tudo é que depois, quando a mulher foi espancada, a mulher foi estuprada, esbofeteada por diversos homens, ele ainda fez essa mulher andar quilômetros e mais quilômetros, e depois ele matou a mulher e dividiu, esquartejou a mulher em 12 pedaços. E Deus fez o que com isso? Nada. Se os israelitas matavam crianças recém-nascidas, crianças de peito, crianças que mamavam, e o próprio Abraão iria oferecer o seu filho em holocausto, eu não duvido absolutamente nada, Brasil, que Jefité passou foi o serrote na menina, que Jefité matou a menina e queimou a menina para esse tal dessa praga desse Deus, o Deus de Israel. Então, Brasil, vamos concluir a mensagem de hoje, trazer uma conclusão e dentro desta conclusão trazer uma reflexão para o seu coração e para a sua mente. Então, ó, daqui
aproximadamente 200 anos, nós teremos aí religiosos afirmando que Alá estava no controle quando enviou seus servos para tomar um avião e explodir contra as Torres Gêmeas. Daqui a 200 anos, nós temos pessoas para justificar isso. Teremos gente para dizer que foi sob a direção e a ordem de Deus que o exército alemão, através de Hitler, matou 6 milhões de pessoas. Daqui a 200 anos, nós teremos pessoas com esse pensamento. Outros vão tentar justificar as mortes de dezenas de crianças cristãs pelo Estado Islâmico, dizendo que Alá estava com seu plano soberano e bendito. E Alá mandou matar aquelas crianças, porque Alá estava por trás de tudo isso, agindo de forma soberana, porque Alá é o dono da vida. Então nós vamos ter pessoas para tentar justificar essas barbaridades que nós vemos diante dos nossos olhos. E o que precisamos, Brasil, é tomarmos cuidado com essas interpretações baratas, com essas justificativas miseráveis e com essa forma de afirmarmos que confiamos, porque eu confio na soberania de Deus, eu confio na intervenção, na intervenção de Deus na atividade humana através das dispensações, porque nós temos as questões das dispensações, desde a época da inocência até a época da graça, as 7 dispensações. Brasil, para com isso. Enxergue-se, cresça, se desenvolva, amadureça, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado por tudo, agradeço a todos vocês pelo carinho, espero que este vídeo realmente tenha tocado no seu coração, tá? Tenha revolucionado um pouco mais a sua mente, tá? Muito obrigado a você que se inscreveu, a você que vai se inscrever, obrigado a você que curtiu esse vídeo, obrigado a você que dá uma força para nós através do Pix, muito obrigado a você de todo o meu coração! Obrigado a você pelo carinho, pela credibilidade, pela confiança que você traz ao nosso trabalho, você que nos ajuda aí através do Pix, brigadão, você que é membro do nosso canal, um fortíssimo abraço para você. Obrigado a você também que compartilha meus vídeos, você que sugestiona os meus vídeos, você que recomenda meus vídeos aí para os seus colegas, amigos, familiares, através do WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, sabe, do Twitter, você que leva o nome do canal Além da Fé para todos os cantos. Muito obrigado pela sua credibilidade, um fortíssimo abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.